Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a professora doutora Tatiana Isaia e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a ideia de um jogo que eu gosto muito. É um jogo que eu, quando eu era professora das crianças, brincava muito com eles. E o bacana desse jogo é que ele ajuda muito as crianças a desenvolver o raciocínio lógico-matemático, tá? Esse jogo, ele consiste de um conjunto de cartinhas e junto com as cartinhas nós temos algumas histórias, alguns probleminhas que a gente precisa pensar logicamente para chegar na resolução, tá? O que a prof quer dizer para vocês? Duas coisas, tá? Primeiro, esse jogo aqui não é uma criação minha. Na verdade, eu confeccionei ele para minhas crianças, né? Quando eu era professora lá dos anos iniciais. Mas eu me inspirei num jogo comercial que já existe, que se chama Jogos Bully, certo? Então, é algo pertinente da prof sinalizar que existe para vender pronto as cartinhas, as histórias. É só entrar no site e vocês encontram, tá? O segundo aspecto que a prof quer sinalizar para vocês é que essa versão que eu vou apresentar para vocês, ela é específica para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, a gente pode jogar com as crianças do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e até do quinto ano, certo? Com as crianças menores da educação infantil ainda não funciona muito bem, tá? Um outro ponto que também a gente pode sinalizar, né, que a prof gostaria de sinalizar para vocês, é que este material ele pode ser tão bem trabalhado nos anos iniciais dos alunos da EJA, tá? Também funciona muito bem. Bom, mas então vamos entender um pouquinho o que é o jogo, tá? Como eu disse para vocês, ele é um conjunto de cartas e um conjunto de probleminhas, de situações, problemas que os alunos e as alunas precisam solucionar. E no conjunto de cartas nós temos, tá, um universo de meios de transporte, um universo de animais de estimação e um universo de pessoas, de crianças, né? Que no caso, como eu disse para vocês, fui eu que confeccionei aqui, por isso que as imagens as cartas são mais artesanais, né? Mas no jogo comercial, então que a gente pode adquirir pela internet, ele é mais, vamos dizer assim, não é tão artesanal, mas tá valendo. Então vocês vejam, nós temos a coluna das pessoas, a coluna dos animais e a coluna dos meios de transporte. Essas cartas, elas são numeradas, tá? Essa numeração aqui, ela não tem assim vamos dizer assim, uma estrutura, uma lógica. Ela tem um outro escopo que numa outra videoaula eu vou explicar para vocês, tá? Então vamos jogar, vamos lá. A gente então, é legal quando tiver com as crianças, fazerem as crianças jogarem em duplas, né? Em duplinhas de coleguinhas, mas é importante que eles saibam como que se joga o jogo e é isso que a prof vai ensinar. Então a criança pega, né, uma fichinha onde tem então o problema que a gente precisa resolver, né, a situação que a gente precisa encontrar a resposta. Aqui eu peguei essa primeira e aí diz assim, ó: Lalá tem um gato. Então eu vou atrás da Lalá. A criança coloca a Lalá na coluna das pessoas. Tem um gato, então a gente já sabe que o animalzinho de estimação dela é o gatinho. Coloca o gatinho na coluna dos animais, tá? Pet andou de navio. Então a Pet, coloco ela na coluna das pessoas, andou de navio. Coloco o navio na coluna dos meios de transporte. O Juca partiu de avião. Então, o Juca, boto ele lá na coluna das pessoas, andou de avião, coloco o avião na coluna, né, dos meios de transporte. Então, o Juca andou de avião, a Pet andou de navio e a Lalá tem um gato. E ali ainda diz, Pet tem um cão. Então, eu já sei que além de andar de navio, o bichinho de estimação da Pet é um cão. Coloco ali. Agora eu tenho duas perguntas, a criança vai ter duas perguntas para responder. Quem andou de trem? Bom, então o trem tá aqui. Onde é que se encaixa o trem? Ele se encaixa aqui ou aqui? Aqui, na coluna dos meios de transporte. Então, quem é que andou de trem?
A Lalá. Quem é que tem um galo? Só pode ser quem? O Juca. Então vocês vejam que interessante, né? As cartas ajudam as crianças a responder a situação, problema que está sendo posta ali. Né? Então, por meio do concreto, as crianças desenvolvem um raciocínio lógico, né? Porque elas chegam à solução de um problema. Agora vamos resolver um segundo probleminha aqui, uma segunda situação problema, tá? A prof vai ler para vocês. Juca tem um cão. Então, o Juca, ele tem como bichinho o cão. Ó, Juca tem um cão. O gato está no porão do navio. O gato está no porão do navio. Tá vendo? A criança vai organizando, né? Nós temos a coluna das pessoas, a coluna dos bichinhos e a coluna do navio, tá? Lalá desceu do avião com um galo. Então, a Lalá desceu do avião com um galo, certo? Agora a pergunta são duas perguntas, ó. Quem andou de trem? O trem tá aqui. Quem é que andou de trem? Olhem aí nas cartas. Onde é que eu vou botar o trem? Foi o Juca, não foi? Tá lá, o Juca andou de trem e ele tem um cão. Qual é o animal de estimação da Pet? Onde é que tá a Pet? A Pet tá aqui. Qual é o animal de estimação dela? O gato. Então, mais uma vez, situação, problema resolvida. O que é legal, assim, que eu fazia com as crianças, né? Primeiro, a gente coloca elas para ler, né? Não é a prof que vai ler. Então, salvo no caso das crianças ali do primeiro ano, que ainda não são leitoras, né? Se tiver essa situação. Mas, normalmente, sempre tem uma na turma que já lê, né? Tem uma criança na turma que já lê. Então, é importante colocar as crianças para ler, por quê? Para trabalhar a interpretação textual também, né? E um outro fator que é importante é fazer as crianças depois anotarem as respostas, né? Então, por quê? Porque cada situaçãozinha, ó, como vocês podem ver, eu marquei de cor de rosa, sempre tem a pergunta, as duas perguntas finais para serem respondidas. No caso dessa daqui, eu coloquei 3 perguntas, né? Então, as crianças no caderno ou numa folha de registro, ou enfim, né? No documento que vocês acharem melhor, as crianças podem anotar as respostas, que isso também ajuda elas, né, no processo de escrita, no processo de desenvolver o raciocínio lógico delas também, tá? Bom, eu não vou ler todas as questões, né, mas se vocês se interessarem, então fica a dica. Eu penso que é um material muito bacana de ser trabalhado com as crianças na escola. Só que nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente vai elaborar, né, as situações, problemas, as histórias ali, nós temos que, como professor antes, verificar se realmente vai fechar, se vai dar certinho, para não criar nenhum tipo de confusão com as crianças, né? A história tem que ser bem estruturada. Então, por exemplo, nessa daqui, eu conto e pergunto para as crianças, né? Pet está no navio, mas o gato não. O cão partiu de avião. Juca chegou de trem. Aí tem 3 perguntas. Qual é o meio de transporte utilizado por Lalá? A quem pertence o galo? Quem é o dono ou a dona do gato? Tá? Outra pergunta. Outra situação. Se Lalá tem um gato, ela anda de trem. Juca anda de avião. Lalá tem um cão. Pet tem um gato. Lalá não anda de trem. Quem anda de navio? Quem tem um gato? E aí eu queria que você chamasse atenção para vocês, né, na escrita. Vocês vejam que eu fiz no computador e eu procurei usar, né, as letras, como a gente chama, em letra bastão. Porque a gente sabe que a letra bastão, principalmente para as crianças do primeiro e do segundo ano, são mais fáceis de ler, de interpretar. Então, propositalmente, eu utilizo a fonte Arial, né, toda em maiúscula, toda em caixa alta, que a gente chama, né, porque facilita bastante. E nas cartas, ó, a prof também quer chamar a atenção de vocês que eu coloco sempre o nome, né, o nome de cada personagem, o nome de cada animal de estimação, tá?
tudo também com a letrinha bastão, que a gente chama, né? Os meios de transporte também, né? Justamente para a gente valorizar aí o trabalho com a escrita, com a leitura. E um outro ponto, né? Uma outra sugestão. Não necessariamente precisam ser esses animais, esses meios de transporte. A gente pode criar, né? A gente pode colocar outros bichinhos aqui, outros meios de transporte, outros nomes de criança. Mas o importante é que tudo esteja alinhado com a história que tá aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis compartilhar com vocês, né? Enfim, com o escopo de contribuir com a prática pedagógica de vocês aí com as crianças na escola. E se gostaram, não esqueça de deixar um like aí pra prof e um comentário, né? Porque o comentário é a forma que a gente tem de interagir uns com os outros aí por meio do YouTube, tá bom? E se gostou também, se inscreve no meu canal, tem muito conteúdo bacana aí pra compartilhar com vocês, tá? Um beijo, até uma próxima!